Olá, boa tarde a todos. Deixa eu arrumar a câmera aqui que está meio torta, né? Aqui, melhor, agora ficou bom. Tudo bem? Quem está falando aqui é o Luiz Fernando Roxo. Bem-vindo a mais um bate-papo de mercado semanal. A gente, às quintas-feiras, nesse horário mais ou menos 5h30, um pouquinho depois do encerramento do pregão, a gente começa a falar sobre o que aconteceu com o mercado na semana, quais são as notícias econômicas, quais são as notícias financeiras, o que aconteceu com a Bolsa. Então, são os nossos 15 ou 20 minutos semanais em que a gente discute o que uma coisa tem a ver com a outra, por que o mercado está desse jeito, quais são as consequências de tudo isso. Então, estou tirando aqui do meu rosto, vou colocar aqui direto no site da Direct Invest, deixar meu rosto pequenininho aí embaixo, para que vocês para que não pese a transmissão e não fique aí no computador de vocês, não fique muito picotado. Aqui a gente tem até que uma internet de upload boa, mas de vez em quando na casa do pessoal a internet não é tão boa. Gente, nós temos notícia de que hoje? Nós temos várias notícias muito interessantes, não só macroeconômicas, como também muito resultado corporativo de empresa. Então a gente hoje vai falar tanto de economia brasileira, vamos falar um pouco de Europa, vamos falar também sobre o Fed, né? Notícia importante aí sobre o Fed, e vamos falar também sobre como é que estão os resultados consolidados aí de 2012 que estão saindo. Saiu o Multiplan, saiu o que mais? Oi, Uzi Minas, vamos ver o que mais aqui. Teve BTG, MPX. Então, um monte de gente divulgando o resultado. Vamos começar então, gente, falando sobre a notícia mais importante, certamente, do último mês, ou pelo menos dos últimos, acho que é do último mês, sem dúvida, que é a perspectiva, a ideia, né, a eventualidade de se aumentar a taxa de juros. Quer dizer, depois desse tempo todo se vangloriando, né, de que a taxa de juros é a menor da história, é possível que por uma questão de inflação o governo seja obrigado a aumentar a taxa de juros. E a minha opinião pessoal é que tomara que ele realmente aumente e não escute a voz do povo e as críticas da esquerda ou de quem não é economista e não entende de fato de qual é a relação entre taxa de juros, crescimento, inflação e tudo isso, porque senão a nossa situação de inflação pode piorar bastante. Então, na semana passada, gente do próprio Banco Central, do próprio Conselho Monetário, levantou a hipótese de um aumento na taxa de juros a partir de abril, e aí depois o Tombini veio e negou essa possibilidade de aumento de juros esse ano ainda. O fato, gente, é que a gente tem uma inflação muito diferente da inflação do resto do mundo, porque a nossa inflação é uma inflação que se chama inflação inercial. Significa que se houve um aumento de 2% no ano passado, ou se houve um aumento de 3% no ano passado, o que vai acontecer é que a gente vai, com certeza, no ano seguinte, ter o mesmo aumento. Por que a gente vai ter o mesmo aumento no ano seguinte? A gente vai ter o mesmo aumento no ano seguinte porque todos os contratos, ou a maior parte dos contratos no Brasil, são indexados. E isso significa que, se o IGPM subir 2%, todos os contratos de aluguel que são indexados ao IGPM vão subir 2%. Todos os contratos de compra de imóvel vão subir. Todos os títulos públicos federais indexados ao IGPM vão vão subir também, quer dizer, vão ter um aumento, uma diminuição do seu rendimento e um aumento no seu preço. Isso significa, então, que a gente sempre carrega a inflação anterior. Se a gente houver um aumento de inflação, essa inflação vai ser acruada e também vai existir no semestre seguinte. Essa foi a grande sacada do Plano Real, depois de 3 ou 4 tentativas frustradas de controlar o pior problema inflacionário desde
da Alemanha da década de 30, a gente conseguiu resolver e agora nós estamos correndo um gravíssimo risco de ter novamente a inflação fora de controle. Gente, não é bravata, isso é verdade. Mais do que isso, se o governo quiser fazer qualquer medida heterodoxa, quer dizer, fora do comum, para diminuir essa inflação que não seja o aumento da taxa de juros, ele vai estar correndo um risco muito grande. Por exemplo, existe uma taxa que todo o banco precisa depositar no Banco Central quando tem depósitos à vista. Isso se chama depósito compulsório. Então, algo como 30% ou 40%, eu não sei exatamente quanto é o compulsório hoje, mas algo entre 30% e 40% do valor que os bancos recebem como depósitos à vista são direcionados para o Banco Central como depósito compulsório. Uma maneira do governo segurar um pouco a liquidez do mercado financeiro é aumentando esse compulsório, exigindo que os bancos depositem mais dinheiro ainda no Banco Central. Faltando dinheiro, falta crédito, diminui a inflação. Porém, é o mesmo efeito que aumentar a taxa de juros, só que não tem o efeito da população ficar contra o governo. Quer dizer, aumentar o compulsório nada mais seria do que fazer uma medida paliativa de maquiar, né, um problema de inflação. Muito bem, então esse é um dos problemas, nós vamos acompanhar, esse é um assunto novo, esse é um assunto que a gente vai tratar nos próximos meses. Provavelmente o Tombini tinha vontade de aumentar a taxa de juros, eu acho que era a decisão certa, mas o governo não vai deixar por conta de campanha política, por conta realmente, digamos assim, de um excesso de populismo. Legal. O que mais que a gente tem de notícia, gente? A outra notícia que a gente tem é que o Fed, que é o Banco Central americano, está indicando, né, sinalizando, esse é o termo, que ele deve parar de fazer compras de ativos. O Fed vem desde a crise de 2008 até antes disso, em 2007, comprando ativos e fazendo, na verdade, medidas de estímulo à economia. E agora o Banco Central, o Fed, ele imagina que, como está havendo já uma recuperação da economia americana, ele já pode parar de gerar esses incentivos. Então, na verdade, essa notícia é muito boa, porque significa que as autoridades monetárias americanas estão percebendo uma melhora no cenário econômico, e isso pode fazer com que ele deixe de incentivar a economia, e isso é bom, porque ele gasta menos dinheiro, ele interfere menos na economia, e todo mundo prefere desse jeito. Eu li algumas resenhas hoje de alguns economistas, e o que está se dizendo é que a perspectiva de melhora na economia americana não é uma perspectiva de retomada acelerada. Não tem nada a ver com crescimentos acima de 3% ao ano, que são crescimentos sustentáveis e significativos. A ideia é que a economia cresça próximo de 2% ou acima, pelo menos acima de 2% ao ano. Essa que é a ideia, mas já é uma notícia bastante positiva, bastante boa. Então a primeira notícia é os juros no Brasil podendo voltar a subir. A segunda notícia macroeconômica vem dos Estados Unidos e é a questão do Fed diminuindo a compra de ativos por acreditar que a economia já está se recuperando. Depois nós temos uma notícia muito interessante, que é o George Soros, que é um dos maiores capitalistas dos últimos 100 anos, é o dono dos fundos Quantum, que tem um resultado astronômico aí de pelo menos 1970 até 2000, né? Acho que no final da década de 90 ele parou de fazer uma gestão ativa, mas ele especulou contra a moeda japonesa e obteve ganhos na casa de $1 bilhão de novo. Ele fez isso em 92, 93 na libra esterlina, e agora ele fez a mesma coisa no ien. E o que o Japão está fazendo nada mais é do que desvalorizar a sua própria moeda para deixar a sua economia mais competitiva
essa é uma medida que a China vem fazendo. 70% da população japonesa apoia o ministro da Economia e o primeiro-ministro japonês. Então há até uma boa perspectiva na Ásia, inclusive por isso que a gente tem topo histórico de preço de ações na Ásia. Mercado americano também com topo histórico, agora dando uma corrigida por conta da notícia do Fed. Eu acho que é muito mais uma desculpa para realizar lucros do que qualquer coisa. E no Japão e na Europa como um todo nós temos topo histórico. Então o problema realmente é no Brasil, que está com um problema grave de inflação, que esvaziou completamente o seu modelo de crescimento via aumento de renda e consumo, porque o brasileiro não tem mais condição de consumir nem de criar dívidas maiores do que ele já tem. Então o nosso modelo aqui está um pouco defasado. Eu pretendo não ficar mais metendo a boca em governo, nem ficar mais urubuzando e dando notícias e com sentimentos, digamos assim, pessimistas. Isso a gente já fez nas últimas semanas. Todo mundo está careca de saber que esse governo que a gente tem hoje é um governo diferente, que faz coisas heterodoxas e que isso tem um risco bastante razoável, principalmente o risco de quebra de contrato, a falta de segurança com relação aos contratos. Não vamos mais falar disso, então vamos partir para o que eu estava conversando com o TG hoje e chamei de fofoca corporativa. Não é fofoca não, na verdade são os resultados. Então a primeira fofoca corporativa que a gente vai citar é o imbróglio e a situação do Eike Batista. Eu sou um cara que li os livros do Eike, já fui em palestras dele, gosto muito da maneira como ele diz as suas ideias, vende os seus projetos e gosta daquilo que está fazendo, mas ele meio que se complicou, meio que se comprometeu aí, porque os resultados não estão vindo de acordo com o que ele imaginava, nem com a estimativa que o mercado imaginava. Todas as empresas dele perderam muito valor, ele chegou a ter mais de 30 bilhões de dólares de patrimônio, 36, 37 era o brasileiro mais rico do mundo, hoje está com 10 ou 11 bilhões de dólares e parece que ele está negociando a venda da MPX aí para se capitalizar e talvez fechar o capital de alguma empresa, recomprar alguma coisa, de fato se recompor, quem diria uma notícia dessa. Então a gente vai contando aí quais forem as novas notícias daqui para frente. O mercado reduziu um pouco a projeção de inflação, isso é uma notícia boa. Eu vou agora falar um pouquinho de uma outra fofoca muito interessante, que é a fofoca do Abílio, o Abelhão. O Abelhão é um cara que pessoalmente eu gosto, não conheço ele pessoalmente, já vi umas palestras, já dei a mão para ele, mas obviamente que não é meu amigo nem meu conhecido. Ele é um sujeito extremamente ambicioso, muito competente, e por não estar mais como controlador do Grupo Pão de Açúcar, ele é simplesmente presidente do conselho, ele está se aproximando da Sadia não, na BR Foods, e os dois controladores da BR Foods, que é a Previ e o Tarpon, o fundo Tarpon do Zeca, que esse de fato é meu amigo. Esses dois gestores, que são os controladores da BR Foods, acreditam, então, dando um mandato. Parece mesmo que o Abelhão vai controlar a BR Foods. Eu acho uma boa, eu acho que esses ícones capitalistas brasileiros têm que ser respeitados, os caras são muito competentes, então vamos ver o que vai acontecer. Agora, existe um problema grave, talvez, de concorrência, quando você tem um cara que é presidente da maior empresa de varejo e é presidente do conselho da maior empresa de varejo e também é presidente do conselho da maior empresa de alimentos do Brasil, né? Então o CAD vai ter que analisar isso, não é tão fácil, isso não vai ser simplesmente uma virada de chave, a gente vai ter muita notícia sobre esse assunto, vamos acompanhar. Agora vamos falar um pouquinho de resultado, vou pegar aqui na minha colinha porque a vida está corrida, não consegui decorar tudo, mas a gente teve lucro da Multiplan aumentando, a gente teve Uzi Minas
tendo uma perspectiva bem melhor para 2013, principalmente por causa do incentivo que o governo está dando a ela. E, desculpa, gente, não era aqui que eu ia abrir, não. O incentivo que o governo está dando para o setor todo de siderurgia. Depois a gente teve a Minerva anunciando uma recompra de ações. Minerva é um frigorífico, né? E a gente teve também, o que mais? BTG veio com lucro ótimo, acima das estimativas, abaixo do terceiro trimestre, mas bem acima das estimativas. Os caras são muito bons para ganhar dinheiro, é incrível. A BMF teve um lucro líquido de 217 milhões no quarto trimestre, a previsão média dos analistas era 255, então foi um pouco abaixo. E a gente teve uma outra notícia que eu acho muito, muito legal, que é o nosso grande capitalista suíço-brasileiro, né, que é o Jorge Paulo Lemann e os seus dois sócios, o Sucupira e o Teles, comprando junto com o Warren Buffett, que é o maior capitalista, acho que o maior capitalista da história, ou o segundo ou terceiro maior capitalista da história, comprando a Heinz, lá aquela marca de mostarda e ketchup e condimentos de maneira geral. Isso é incrível. Os caras são provavelmente hoje os maiores gestores de empresas de consumo do mundo, né? E são brasileiros e falam a nossa língua. Isso eu acho que é uma coisa que não tem preço. Então eu acho que era mais ou menos por aí as notícias do dia. Eu não vou me alongar muito mais do que isso, porque daqui 5 minutinhos a gente tem o nosso programa de opções avançado, né? Então daqui 5 minutinhos nós vamos ver como é que anda o Rachel, o Boi, como é que estão as opções, o que aconteceu com esse monte de chacoalhão que a Petro, a Vale levaram, e a OGX, que infelizmente não dá nem mais para brincar muito, porque a volatilidade dela e a enorme variação que ela anda tendo deixam a gente com muita dificuldade de operar o papel. De qualquer maneira, então, daqui 5 minutos a gente está de volta falando de opções. Eu agradeço a presença de todo mundo, espero que a semana de vocês tenha sido boa. A minha semana foi muito boa. Ontem teve o TG, terça-feira tivemos o long and short, segunda tivemos as opções, e segunda-feira que vem estamos de volta com as opções básicas, e esperem que daqui a pouquinho teremos várias novidades aí com relação à nossa programação. Um abraço para todo mundo e até segunda-feira, então. Uma ótima sexta-feira e um grande final de semana.